A Absolar apresenta Deixe a Solar Crescer. Olá, seja bem-vindo à nossa série de podcasts que traz para você notícias sobre a energia solar no Brasil. Um assunto importante para o seu bolso, para a sua vida e também para o planeta. Eu sou Nelly Pereira e estou te acompanhando nos episódios sobre energia solar. No primeiro, a gente falou sobre os efeitos do coronavírus na economia e de como a solar pode ser uma solução neste momento. E hoje, a gente vai falar sobre o direito de escolha, ou melhor, no movimento que existe atualmente para tirar dos consumidores o direito de escolher essa energia barata e limpa. Vamos juntos? Uma pesquisa do Ibope Inteligência de 2019 mostra que 93% dos brasileiros querem gerar a sua própria energia em casa. Energia limpa e renovável. A energia solar é nova no Brasil e, embora tenha tido um crescimento forte nos últimos anos e um imenso potencial ainda a ser aproveitado, menos de 0,3% dos consumidores fazem uso dessa fonte. A maioria ainda não fez essa opção por gerar sua própria energia. São mais de 84 milhões de brasileiros que podem ter acesso a essa energia limpa e renovável. É justamente esse tema que está em debate no Brasil atualmente: o direito das pessoas de gerar a própria energia. No episódio de hoje, a gente vai entender esse cenário e principalmente ajudar você a decidir qual o futuro da energia que nós queremos. Que roda nós vamos fazer girar com ela? Para responder e esclarecer essas perguntas e dúvidas todas, a gente vai receber hoje remotamente, como se fosse numa conferência digital aqui, o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, Nelly. Um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. Também estamos com o Guilherme Susteras, que é coordenador do grupo de trabalho da Absolar, que representa os empresários que atuam em geração própria de energia. Olá, Guilherme. Oi, Nelly, é um prazer estar aqui remotamente, mas estamos juntos aqui para falar sobre esse desafiante assunto. Desafiante e importante, né? E, finalmente, a gente tem o Paulo César Tavares, que é engenheiro, empresário do setor de energia elétrica, tem muita experiência nesse mercado e já foi, inclusive, executivo de 2 grandes distribuidoras. Vai poder nos dar aí todos os contrapontos que a gente precisa, porque conhece bem as realidades desse mercado. Obrigada, Paulo, pela sua presença aqui. Prazer enorme, Nelly, estar aqui com meus amigos Rodrigo e Guilherme e participando desse debate tão apaixonante e pertinente para o momento atual que o mundo e o Brasil vivem. Definitivamente. Vamos começar falando justamente sobre isso. O tema desse primeiro podcast são justamente as mudanças nas regras para quem quer gerar a própria energia aqui no Brasil. Aí eu pergunto muito claramente para vocês o que, afinal de contas, está em jogo nesse cenário. Nelly, hoje a gente tem no Brasil uma possibilidade, um direito que foi conquistado ao longo de muitos anos de trabalho, que as pessoas podem gerar a energia através de fontes limpas e renováveis como o sol, nas suas próprias casas, em prédios comerciais, em indústrias. Os produtores rurais podem fazer também a geração dessa energia e até prédios públicos. Então, em primeiro lugar, o que está em jogo é o direito das pessoas gerarem a sua própria energia e, com isso, inclusive, contribuírem com a sustentabilidade do nosso país. Existe um segundo lado que está aí debatendo esse tema, justamente porque hoje os consumidores, como a gente chama, cativos, são consumidores que hoje dependem da energia elétrica das distribuidoras. Eles não têm opção além de comprar energia daquele fornecedor da sua localidade. A única opção que eles têm efetivamente é gerar a sua própria energia. Quanto mais energia eles geram, menos energia eles compram dessas distribuidoras, que faturam em cima desses consumidores. Então existe aí um interesse direto de manter faturamento por lado dessas distribuidoras e é isso que tem gerado esse grande debate. Bom, Sawaia deu aí uma apresentação. Susteras, eu queria que a gente complementasse um pouquinho, falando, afinal de contas, o que mais que pode estar em jogo aí nesse cenário todo? Nelly, sabe o que eu acho mais interessante? É que as distribuidoras têm feito uma campanha bastante agressiva contra a geração distribuída, ou a geração solar em especial, e a verdade é que a maioria delas, as maiores delas, abriram suas próprias empresas para atuar nesse mercado. E o que elas fazem para se estabelecer nesse mercado? Elas têm usado verba pública, por exemplo, de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento, para financiar sua
próprias empresas de geração distribuída. E afinal de contas, o que elas são? A favor ou contra? E aí o ponto do Rodrigo é esse mesmo. Não é uma questão de ser a favor ou contra, é questão que elas querem proteger o faturamento delas, de um lado ou de outro. O Paulo, que está aqui com a gente também, foi presidente de uma distribuidora de energia elétrica aqui no Brasil. Queria saber, Paulo, a tua avaliação dessa situação. Afinal de contas, para onde que o futuro aponta, você acha? Olha, Nelly, toda revolução tecnológica envolve uma fase de ajustes nos sistemas, e o sistema de energia é particularmente complexo. Isso aconteceu no setor elétrico, essa briga momentânea aqui no Brasil, eu sinto o cheiro até da discussão que tinha no começo do século, quando entre o Thomas Edison, que defendia a transmissão AC, e o pessoal da transmissão DC nos Estados Unidos, no começo do setor elétrico. Estou falando de coisa no início do século passado. Então, o que está havendo aqui, na verdade, essa discussão é uma discussão internacional. Se você for no Havaí hoje, o que a gente está passando aqui já passou, eles passaram alguns anos atrás. Então, é uma conjuntura internacional que chegou aqui. O futuro da energia solar é inexorável, o crescimento é inexorável, é uma questão de ajuste. Eu lembro só, meu amigo Rodrigo, que todo cliente ligado à rede, quer seja cativo, quer seja livre, ele depende da infraestrutura da distribuidora para receber sua energia. Mas a revolução é tão grande que eu vejo até uma tendência num futuro próximo, essas distorções tarifárias, você começar a ter consumidores operando independente do grid, com seu solar, seu carro elétrico e sua bateria. Mas esse ponto a gente aprofunda lá na frente. Então, eu vejo com muita naturalidade, não vejo como inimigos. Eu acho que é uma questão de momento que o setor está passando, e no fim o que todo mundo quer é trabalhar para o atendimento com qualidade e modicidade do consumidor. É isso que todo mundo quer. Guilherme, você tem alguns exemplos, o Paulo deu aí alguns exemplos para a gente internacionais, tem alguns exemplos de outros países que também estão nessa discussão ou que sejam aí relevantes para essa discussão? Como bem disse o professor Paulo César Tavares, de fato a gente tem esses exemplos internacionais, seja na Europa, seja nos diferentes estados dos Estados Unidos, em que essa revolução, até o pessoal chama de 3D da energia, digitalização, descentralização, descarbonização, esse é um fenômeno que está acontecendo e é o mesmo fenômeno que aconteceu na telefonia há alguns anos atrás, né? A gente lembra, alguns dos nossos ouvintes talvez não lembrem, mas a maioria talvez lembre do tempo em que telefone fixo em casa era declarado no imposto de renda. E hoje as pessoas nem têm mais telefone nas suas casas, né? Então, toda a tecnologia, todas as empresas de telefonia fixa tiveram que se reinventar. E esse é um fenômeno que a gente está enxergando no mundo todo na energia elétrica. E você tem governos que incentivam isso de forma muito forte, porque percebem na energia solar, em particular, a oportunidade de você ter, de um lado, sustentabilidade ambiental e, de outro, a independência energética. Você deixa de depender do petróleo, você deixa de depender do gás natural, e você evita problemas de saúde quando você tem emissões de carvão, do gás natural, é mais barato a energia, inclusive com o custo de hospitais evitados. Então, essa tendência de energia limpa e sustentável é natural, e também é natural que a indústria incumbente, né, a indústria que já está lá, as empresas que já estão lá há mais de 100 anos, como as distribuidoras de energia estão lá, estão vendo o cenário mudar pela primeira vez na história e tem que se adaptar a isso. Perfeito, Guilherme. Concordo plenamente. O Sawaia tem alguma complementação aí a fazer, né, Sawaia? Um complemento, diga lá. Exato, eu queria complementar a fala do Guilherme, justamente trazendo um pouquinho da realidade de como isso tem avançado em outros países. Primeiro, o Brasil não é o primeiro país do mundo a fazer uso de energia solar distribuída na casa das pessoas, nas empresas, né, nos prédios públicos. A gente já vê esse processo avançando em países como Austrália, Japão, China e Estados Unidos. Eu queria destacar esses 4 países só para a gente ter uma noção de como o Brasil está atrasado. Nesses 4 países que eu citei, já são mais de 2 milhões de conexões de pessoas gerando a sua própria energia em casa, na sua empresa ou na sua propriedade rural. 2 milhões. O Brasil tem, nesse momento, 1/10 dessa quantidade de sistemas, sendo que o nosso país tem uma população e um número de consumidores muito maior do que a Austrália, do que Japão, né? Então, a gente percebe que o Brasil está efetivamente atrasado. Quando a gente olha um pouquinho também para a Europa, pensa, por exemplo, Alemanha, Reino Unido e outros países também em desenvolvimento, como o caso da Índia, esses países já passaram 1 milhão de sistemas.
e o Brasil aqui ainda atrasado, a gente pode dizer mais ou menos 10 anos atrasado em comparação com esses outros países. Então, apesar do nosso imenso potencial solar, o Brasil ainda não faz uso adequadamente dessa tecnologia, a gente tem muito a avançar e precisamos recuperar esse atraso. Por isso, agora é o momento, Nelly, da gente incentivar o desenvolvimento dessa energia limpa e renovável, das pessoas produzindo essa energia nas suas casas, nas suas empresas, e com isso, inclusive, ajudando a aquecer a nossa economia que está precisando de uma injeção de otimismo nesse momento. Até porque, né, a gente falou que a energia solar é relativamente nova, mas ela já barateou bastante, né? Inclusive com a melhoria da tecnologia, aumento da escala do mercado, o preço hoje dos equipamentos diminuiu cerca de 75% do que era há 10 anos. Mas a gente sabe que mesmo assim, e acho que o Sawaia deu aí um panorama de quanto ainda a gente potencialmente pode crescer, poucas pessoas têm acesso a isso, né? Susteras, afinal de contas, energia solar é coisa de rico ou não é? Nelly, vamos dar o nome aos bois aqui. Quem está espalhando esse discurso de ódio, de que energia solar é coisa de rico para criar um fla-flu aqui nesse mercado, são as distribuidoras. É a ABRAD, a Associação das Distribuidoras. Então, o que é importante dizer? Se a gente lembrar, quando o telefone celular apareceu no Brasil no começo dos anos 90, poucas pessoas tinham acesso ao telefone celular. E obviamente que o custo do telefone celular foi caindo da mesma forma como o custo dos painéis solares está caindo, aliás, pelo mesmo motivo, porque é a tecnologia do silício. E hoje a gente tem no Brasil mais celulares do que pessoas, né? E o fenômeno é natural que aconteça também para a energia solar. Então, de fato, quem instalou o painel solar em 2012, quando a primeira regra criou, obviamente eram as pessoas de maior poder aquisitivo. E à medida que o custo vai caindo, mais pessoas vão acessando esse mercado. Se a gente tiver uma mudança brusca de regra, como essa que está em debate, ou que foi proposta pela agência reguladora no final do ano passado, aí nunca essas pessoas vão ter acesso a essa energia limpa e, de fato, você vai travar o mercado aos poucos que já conseguiram financiar os seus projetos anteriormente. E tem uma modalidade muito interessante que foi criada em 2016, que é a chamada geração compartilhada. Nessa modalidade, você cria um consórcio ou uma cooperativa e junta pessoas que não podem ter painéis solares nos seus telhados, seja porque não tem capacidade financeira, seja porque elas não têm capacidade técnica. Por exemplo, você mora num apartamento, você não tem como colocar o painel solar. Mas através dessa modalidade de geração compartilhada, você junta pessoas ou pequenas empresas e constrói uma fazenda solar num lugar otimizado e todo mundo consegue se beneficiar dessa energia. Então é uma forma democratizante de fato. E é uma tendência global. Isso no mundo chama Community Solar. E é justamente isso, que as pessoas se juntam em uma comunidade e possam também acessar essa energia limpa, mesmo sem elas terem seu próprio telhado. Além disso, você tem uma série de projetos sociais que possibilitam o acesso da energia em locais remotos da Amazônia, em comunidades carentes. Tudo isso através da tecnologia solar fotovoltaica, que você de fato viabiliza e democratiza o acesso à energia. Então, esse debate de falar que energia solar é coisa de rico é a mesma coisa dizer que celular é coisa de rico. E cá para nós, celular não é coisa de rico, coisa nenhuma. O que a gente percebe é que esse modelo da geração compartilhada, que é possível hoje por conta da regulamentação que a gente tem, ele está em risco de ser destruído. A proposta que foi apresentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, se ela for implementada como foi apresentada, ela mata esse modelo. E as pessoas hoje que não têm espaço no seu telhado, que moram num imóvel alugado, ou uma empresa que tem um escritório, por exemplo, num prédio, elas não vão mais conseguir fazer uso de energia solar nessa modalidade, porque essa modalidade se torna inviável. Então, a gente precisa efetivamente defender o direito das pessoas terem acesso a essa tecnologia, a possibilidade de que as pessoas, mesmo que não tenham um telhado, possam fazer uso de energia limpa e renovável, e essa proposta que foi colocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica mata esse mercado. Segundo ponto que eu queria dizer é que nós temos também iniciativas importantíssimas do governo federal, de governos estaduais e até mesmo de municípios, levando para os seus programas de habitação social, casas populares, a energia solar fotovoltaica. E isso permite com que as pessoas nas casas populares, famílias de baixa renda, reduzam o gasto mensal que elas têm com energia elétrica em até 70%, aliviando o orçamento dessas pessoas para que elas possam investir esse dinheiro na sua alimentação, na sua saúde,
no seu transporte, na sua qualidade de vida, na sua educação. Isso é fundamental, está liberando o pouco dinheiro que essas pessoas têm e que elas hoje gastam para pagar a conta de energia elétrica, graças a essa energia solar popular. Então isso já é possível, já está sendo desenvolvido no Brasil, começa a ser ampliado, ou seja, a gente tem essas iniciativas se desenvolvendo e se espalhando pelo Brasil graças à regulamentação que hoje existe. Então é fundamental que a gente consiga, primeiro, trazer segurança para as pessoas, garantindo que essas regras que hoje estão em vigor, elas não sejam destruídas. Segundo, fazendo com que mais estados e municípios, o próprio governo federal, incorporem essas tecnologias nas habitações para a população mais carente do Brasil. E as distribuidoras deveriam dar o exemplo, porque esse dinheiro que a gente falou dos programas de eficiência energética poderia estar sendo utilizado para levar para as pessoas de baixa renda energia solar fotovoltaica. Bom, quero lembrar que nós estamos remotamente conversando com os nossos convidados de hoje, o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, o Guilherme Susteras, que é coordenador do grupo de trabalho da Absolar, que representa os empresários que atuam em geração própria de energia, e também o Paulo César Tavares, que é engenheiro, empresário do setor de energia e tem uma experiência grande nesse mercado, já foi inclusive executivo de 2 distribuidoras. Paulo, é com você mesmo que eu quero falar sobre isso, porque você já foi executivo de grandes distribuidoras. Como é que você enxerga essa postura de colocar quem tem contra quem não tem energia solar como se fosse ali uma disputa mesmo entre pobres e ricos? Nelly, eu acho que é um completo nonsense dizer que energia solar é coisa de rico e que os pobres estão pagando a conta. Eu me permito só regredir um pouco no tempo. Nos anos 90, quando eu era secretário executivo junto com o doutor Mário Santos, lá na Eletrobras, do Programa Nacional de Eficiência Energética, que era o PROCEL, eu enfrentava essa mesma questão na questão da nova tecnologia na época da lâmpada fluorescente compacta. Qual era o problema? Você comprava uma lâmpada incandescente, custava, não era a moeda da época, mas é como se fosse hoje R$1. E uma lâmpada fluorescente compacta, que não tinha fábrica no Brasil, não tinha tecnologia aqui, nenhum fabricante tinha unidade na América Latina de lâmpada fluorescente compacta, os equipamentos eram tudo importado, custavam R$40. Então você tinha do lado uma tecnologia que é um aquecedor, que a lâmpada incandescente é um aquecedor, 97% da energia vira calor, e de outro uma tecnologia que você tem um rendimento extremamente superior a isso, ou seja, a maior parte da energia que vai para lá vira luz no espectro visível e não calor. Mas o custo inicial tornava essa tecnologia proibitiva. Algumas pessoas diziam que lâmpada fluorescente compacta era para rico. Ora, a mesma coisa a gente está vendo agora. Dizer que painel fotovoltaico é para rico, não é para pobre, é de uma bobagem sem tamanho. Eu não acredito que meus amigos da Abrad, e eu fui da Abrad com muito orgulho, não estou lá já há vários anos, tem essa visão, não acredito nisso. E o que vai ocorrer é que o Brasil está passando por outra revolução, que vai impactar esse debate, que é a questão da taxa real de juro. Ora, com as taxas reais de juro que a gente tem hoje, Nelly, é um grande negócio para a população, particularmente a mais pobre, é só você fazer conta. Em vez de você botar o seu dinheirinho na poupança e ficar pagando conta de energia, é só você fazer conta. Sai muito mais negócio você tirar aquele dinheiro da poupança, investir numa tecnologia que você vai diminuir sua conta durante 30 anos, o teu fluxo de caixa vai ser maior, com a taxa de juro que a gente tem hoje. É só fazer conta. Então, é um falso problema esse. O Paulo César tem toda a razão quando ele diz que esse debate de ricos e pobres não tem embasamento técnico nenhum. E tanto não tem embasamento técnico nenhum que, de forma muito covarde, as distribuidoras, quando lançam essa campanha jogando ricos contra pobres, falando que quem tem painel solar é rico, quem não tem é pobre, está bancando, eles não assinam a própria campanha. Porque eles sabem que se eles assinassem, eles iam se envergonhar do que eles estão falando. A gente, inclusive, já viu esse filme antes. Em países como Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, na Austrália, em países da Europa, aconteceu dos grupos e dos grandes lobbies de distribuição de energia elétrica criarem campanhas atacando a energia solar, justamente para tentar desincentivar as pessoas de fazerem uso dessa tecnologia, né? Fazer dessa tecnologia uma vilã. E, infelizmente, a gente vê essa situação acontecendo no Brasil. É lamentável, inclusive, Nelly,
porque a gente vê em alguns momentos esses grupos de distribuição criando campanhas e veiculando essas campanhas na rádio, nas redes sociais, e dizem que essa campanha é uma campanha paga, né? Uma campanha patrocinada, mas há momentos em que isso não fica claro. E nos dois casos, não está escrito quem que está financiando essa campanha. A gente sabe porque a gente conhece o setor, mas o brasileiro que está na ponta precisa ficar de olho aberto, precisa ficar ligado, para efetivamente não acabar sendo levado a um entendimento errado da situação. E a gente, no setor solar fotovoltaico, a B-Solar, faz questão de trazer com transparência e clareza a informação para a sociedade de que nós montamos agora essa campanha justamente para esclarecer as pessoas sobre a tecnologia e explicar muita coisa errada que está sendo dita aí. Bom, vamos falar um pouquinho mais, porque um dos argumentos de quem tenta causar essa rusga, essa briga entre quem tem e quem não tem energia solar, é justamente de que a energia solar usaria a rede de distribuição, mas não pagaria ou não queria pagar por isso. Isso é verdade, afinal de contas? Não, isso não é verdade quando a gente utiliza a conta correta na nossa análise, né? A gente deve sim olhar, Nelly, de um lado, quanto que a energia solar precisa dessa rede, desse sistema que aí está, mas é fundamental para a gente fazer essa conta da forma correta que a gente olhe também do outro lado quais são os benefícios que essa energia solar traz para a rede elétrica, para os consumidores e para a sociedade. E aí a gente fazer uma conta definitivamente bem estruturada para a gente entender se esses sistemas eles estão trazendo um ganho para a sociedade ou se eles estão trazendo custo. E a boa notícia é que a B-Solar já fez essa conta, encaminhamos inclusive essa conta com a metodologia proposta pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica e o resultado é muito interessante. A energia solar ela gera ganhos para a sociedade, ela ajuda a reduzir a conta dos consumidores. A gente fez uma análise que vai até 2035 e até lá, já considerando o pagamento de todos os custos dessa energia, a solar ainda traz um desconto para a sociedade de 13,3 bilhões de reais. É economia no bolso dos consumidores e das famílias que vai ajudar a aliviar essa conta de energia elétrica. Essa análise, é importante dizer, não é só o Brasil que fez. Muitos estados nos Estados Unidos já passaram por esse tipo de debate, já fizeram a sua conta, e eu gosto aqui de citar que instituições neutras, isentas, fizeram essa conta e tiveram o mesmo resultado. Governo norte-americano, centros de pesquisa e institutos federais dos Estados Unidos e até o operador do sistema da Califórnia já fez essa conta e obteve esse mesmo resultado positivo, mostrando que a solar traz muitos ganhos para o consumidor e ajuda a reduzir, não aumentar a conta de todos. Guilherme, tem algum complemento aí? Acho que tem muitas meias verdades sendo ditas aqui nesse debate, né? Em geral. A primeira é claramente os consumidores pequenos que têm os seus próprios telhados pagam ali a taxa de disponibilidade, né? Que é o consumo mínimo. Existe um debate se isso é suficiente ou não é suficiente para remunerar as instalações de distribuição. Acho que esse debate é válido. Agora, é importante dizer que esse debate é sobre o tamanho do pagamento e não que já existe. Pode ser que o pagamento atual não seja suficiente, a gente pode até discutir que tem que aumentar um pouco ou não um pouco. O que não dá para fazer é propor uma mudança que impacta em 60% do que você custa da sua energia você pagar pelo uso da rede, né? Esse valor está absolutamente proporcional. E é bom também lembrar que uma das modalidades mais demonizadas nesse debate, que são as fazendas solares, né, seja das cooperativas, dos consórcios ou das empresas que criam uma fazenda única para atender suas várias unidades consumidoras, as operadoras de telecomunicações, por exemplo, elas são demonizadas como as que mais usam a rede e as que menos pagam. E, na verdade, justamente o contrário. As fazendas solares, hoje, elas pagam uma tarifa de uso da rede equivalente como se elas fossem consumidores. Então, quando elas geram 1 megawatt, elas pagam como se elas estivessem consumindo 1 megawatt, e quando, obviamente, como bem disse o Rodrigo, ao contrário, elas estão injetando energia, elas estão beneficiando o sistema. Para ter uma ideia da dimensão disso, isso equivale a uma tarifação de 15% do custo da energia.
Então hoje, as fazendas remotas já pagam 15% do custo da energia e são as mais demonizadas como todos. Isso sem falar que quando a gente constrói uma planta desse tipo, a gente acaba investindo na melhoria de todo o sistema elétrico ali da região. Por exemplo, a minha planta de Porto Feliz, que a gente acabou de inaugurar agora em fevereiro, a gente investiu 15% do custo do investimento total da minha planta foram nos ativos da distribuidora. Eu fui lá e modernizei a subestação, eu fui lá e reforcei toda a rede local e doei essa rede para a distribuidora. E o que acontece é que todos os meus vizinhos ali da minha usina em Porto Feliz se beneficiam com a melhoria da qualidade da energia e não pagaram um centavo por isso. Ou seja, eu não só pago a tarifa de demanda, que equivale a 15% do custo da energia, como eu ainda tive que melhorar a rede local, o que equivaleu ao investimento feito e à doação feita para a distribuição. Então, dizer que a gente usa e não quer pagar, ela não é verdade em dois aspectos. Primeiro, que a gente usa parcialmente, e a gente já paga, e se quiser discutir se o que a gente paga é suficiente ou não, a gente pode até discutir, mas é uma discussão marginal do valor, e não é uma discussão que vai transformar do que a gente paga hoje de 15% para 60%. Então esse é a poluição do debate, esse debate profissional técnico que a associação tenta trazer para a mesa e que é o que a gente promove aqui, é sempre o debate justo, correto, tecnicamente honesto. Transparência, né? Eu acho que esse é o ponto central da discussão. Imagine um cidadão que faz uma fábrica de picolé na casa dele. Então a carga dele, supõe, 3, 4 freezer lá que o cara bota. Então a carga dele é plana, a simplificar. Bom, se esse cidadão liga lá para o Guilherme ou para o Rodrigo, diz, eu quero botar um solar aqui na minha casa, suponha que é plana em 10 unidades de energia, para simplificar, eles vão projetar um sistema que durante o dia vai produzir mais energia do que o consumo de energia da fábrica de picolé do cidadão durante o dia, que é o mesmo de dia e de noite, ok? Então, como é que o sistema de compensação faz? Aquele excesso da produção de dia vai para a rede e volta de noite. Então, o primeiro ponto a discutir, isso é fundamental, é o seguinte: essa planta usa a rede ou desusa a rede? Vamos entender isso. A gente teve agora em janeiro, 16 de janeiro, se não me falha a memória, me corrija, Rodrigo, o recorde de geração solar no Brasil, né? Nordeste lá deu 1.800 megawatts, mas há um ano atrás, em janeiro, também ocorreu um fato importantíssimo. A gente teve 3 recordes sucessivos de demanda, e todos os 3 foram no horário diurno. O recorde vigente, se não me falha a memória, é do dia 20 de janeiro. Então, o consumo de energia do sistema interligado, Nelly, fez o seu pico de consumo durante o dia. Isso é fundamental para essa discussão. Então, o horário de pico, de ponta, como a gente chama no jargão do setor elétrico, é de dia, 14, 14h30, 15 horas. Então, se essa fábrica de picolé, durante o dia, ela está injetando energia na rede, e, ora, esse é o horário de maior consumo, e vai receber essa energia de volta no mesmo valor, fora do horário de pico, na verdade ele não está usando a rede, ele está desusando a rede. E isso é inquestionável. E aí você tem que separar a discussão em 3 parcelas. A primeira, a quantidade de energia que você produz até o teu consumo é inquestionável, porque o cara está produzindo o que está consumindo, ele está tirando, é como se o consumidor diminuísse o consumo dele. Não dá para falar em subsídio. Essa parcela que está acima, no caso da fotovoltaico em telhado, para usar o linguajar popular, é inquestionável que se você injeta energia no horário de pico, ou próximo do horário de pico, você está diminuindo o pico, porque é fácil entender isso. Se você, no dia 16 de janeiro, desligasse todos os sistemas de geração solar do Brasil, o que é que iria ocorrer? O horário de pico naquele dia seria superior em quase 2.000 megawatts. E o horário de pico é quem comanda as necessidades de investimento do sistema. Então, na minha visão, é um equívoco técnico dizer que sistemas que produzem energia, entregam energia no horário de pico do sistema e recebem fora de pico, estão usando o sistema. Na verdade, está desusando. É como, usando a metáfora aqui do álcool gel, eu vou entregar 1 litro de álcool gel em plena crise de coronavírus, você me devolve quando a crise passar. Eu estou usando o sistema ou desusando? Eu estou desusando, porque eu estou entregando o álcool na hora que está caro, todo mundo quer, o custo marginal é enorme, e vou receber quando ninguém quer. É isso que essas plantas fazem. Agora, então, no geral, é um equívoco dizer essa asserção, na minha visão, e esse é o cerne da discussão.
O Paulo falou um pouquinho sobre a questão do uso das redes de distribuição, né? A questão do pagamento ou não, que fica meio nebuloso aí para a população. E tem também essa questão que ele comentou sobre o subsídio. Eu queria que a gente falasse, para a gente encerrar sobre o subsídio, afinal de contas, a energia solar tem ou não tem subsídio? O Paulo deu uma introdução aí, eu queria ouvir também o Sawaia e o Susteras sobre isso. Nelly, vou falar com todas as letras garrafais, em letra de forno para todo mundo entender. Energia solar não tem subsídio. É só fazer a conta certa e honesta que que todo mundo vai perceber que a soma dos benefícios que a energia distribuída solar traz para o sistema é muito maior do que o quanto os consumidores com energia solar não pagam pelo uso da rede. Ou seja, se a gente contabilizar sim, de forma muito superficial, num primeiro nível, só o quanto de perdas a gente diminui. Por que acontece? A energia elétrica, para chegar na casa do cidadão, ela vem lá de Itaipu, passa por toda a rede de transmissão, passa pela rede de distribuição. Hoje, essa energia, entre ela ser gerada e ela ser consumida, perde-se por volta de 14% dessa energia é perdida no processo. Quando você gera energia do lado de onde ela é consumida, toda essa perda deixa de existir. Então, quando você deixa de perder, você tem uma economia. Ao mesmo tempo, quando você gera energia ali junto com a carga, o operador nacional do sistema percebe uma diminuição do consumo. Então, quando ela percebe diminuição do consumo, o operador usa menos termoelétricas nos horários de ponta das 2 da tarde, como bem disse aqui o Paulo César Tavares. Então, só esses benefícios, sem olhar redução de investimento nem nada, só esses benefícios em 2019 trouxeram 700 milhões de reais de benefícios para os consumidores. Todos os consumidores se beneficiaram com isso. Então, a conta de todo mundo caiu em 700 milhões de reais. Claramente, se você somar todos os benefícios, fica muito claro que a conta de todos os brasileiros, seja de quem tem energia solar como de quem não tem energia solar, ela cai. Então, falar em subsídio é a maior fake news da história. É verdade que a gente pode discutir quais as parcelas da tarifa a gente paga ou não paga, mas entre o que a gente não paga e o que a gente traz para a mesa, o resultado é positivo. A gente mais traz para a mesa do que a gente deixa de pagar. Então, não tem subsídio. É para o bolso e para o planeta, né, Sawaia? Exatamente, para o bolso, para o planeta, para a economia, para os empregos, para a renda e até para o caixa do poder público. Ou seja, para ajudar a gerar mais impostos que vão se converter em serviços para a sociedade. A AB Solar, inclusive, fez uma conta para simplificar essa análise para quem não é especialista do setor. Guarde esse número. Para cada R$1 investido em energia solar, o nosso setor traz em benefícios para a sociedade R$3. A conta é 1 para 3. Então, como o Susteras bem apontou, existe um ganho total para a sociedade e uma economia trazida no bolso dos consumidores. Essa conta leva em consideração, além de toda essa parte técnica do setor elétrico que a gente comentou, as centenas de milhares de empregos que a energia solar fotovoltaica gera para a sociedade, inclusive aqui no Brasil, já passamos de 100 mil empregos dessa geração solar de pequeno porte. Ela também leva em consideração a renda que esses empregos trazem para a população e vale a pena dizer, são empregos acima da média de salários dos trabalhadores brasileiros. E outra coisa muito importante que leva em consideração é que os governos federal, estaduais e municipais arrecadam dinheiro quando o setor se movimenta, né? Quando as pessoas investem nessa tecnologia. E esses impostos arrecadados também estão incluídos nessa conta. Essas contas não foram feitas de forma correta e completa pela Agência Nacional de Energia Elétrica, muito menos, infelizmente, pelas distribuidoras que têm debatido esse tema. Então, quando a gente faz essa análise bem estruturada, fica claro e visível que o ganho é para a sociedade. E para dar um exemplo internacional, quando a gente fala de pagar um valor justo e equilibrado, a Califórnia, que é um estado que está muito à frente do Brasil no uso dessa tecnologia, só para vocês terem uma ideia, eles já passaram de 500 mil de sistemas só no estado da Califórnia, manteve as regras iguaizinhas às brasileiras, até 5%
de toda a necessidade de energia das distribuidoras ser atendida por energia solar. Por que isso foi mantido? Porque durante esse período, enquanto a solar está crescendo até esses 5%, ela está agregando muito valor para todo mundo, inclusive para as distribuidoras. A partir dos 5%, aí foi feita uma cobrança quando o consumidor injeta energia na rede, e essa cobrança não é de 60%, como foi proposto aqui no Brasil, ela é de mais ou menos 10% lá na Califórnia. Então, a gente pode usar esses bons exemplos internacionais e criar com isso uma regra aqui para o nosso país que seja correta, adequada, justa, equilibrada e continue a promover o futuro sustentável que a gente quer ver para a nossa sociedade e para os nossos filhos. Ou seja, os brasileiros vivem com a energia elétrica concentrada nas mãos das distribuidoras que não querem perder espaço nem dinheiro. Os consumidores brasileiros pagam uma das contas de luz mais caras do mundo. E neste momento de pandemia, com várias empresas em dificuldade financeira, a energia solar pode ajudar na recuperação da economia e a aliviar a conta de todos os brasileiros. Energia solar é um assunto muito apaixonante, você percebeu aqui, e super importante para o futuro do país e do planeta. A gente tem muito o que conversar sobre isso, inclusive como a energia solar pode contribuir com a retomada do crescimento econômico depois dessa crise que a gente está vivendo e todo mundo espera que ela seja breve. Bom, quero agradecer aqui os nossos convidados de hoje, lembrando que todos eles estão remotamente conversando com a gente. Vamos agradecer e, claro, também contar com a presença deles nos próximos. Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Super obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado, Nelly. Obrigado a todos. Muito sol para você. Também o Guilherme Susteras, que é coordenador do grupo de trabalho da Absolar, que representa os empresários que atuam em geração própria de energia. Obrigada, Guilherme. Valeu, Nelly. Obrigado, Rodrigo e Paulo, por esse excelente debate. E o Paulo César Tavares, que é engenheiro, empresário do setor de energia elétrica, possui muita experiência nesse mercado e já foi, como a gente ouviu aí, também executivo de 2 grandes distribuidoras. Conversou aqui com a gente. Obrigada, Paulo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Só encerro dizendo que solar não é inimigo distribuidor. Ao contrário, solar é um patrimônio do povo brasileiro. É inexorável o crescimento dela na matriz e ninguém segura. Você pode saber mais sobre esse assunto acessando absolar.org.br/Deixe a Solar Crescer. E acompanhe, claro, aqui a nossa série no site e no aplicativo da CBN, além das nossas demais plataformas de áudio. Eu sou Nelly Pereira e te espero no próximo episódio. Até lá! Deixe a Solar Crescer, uma série de podcasts apresentada por Absolar.